Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está começando mais um especial TPM Saúde e Estética da Mulher. Nós já estamos aí na nossa segunda temporada e quero mais uma vez informar para vocês que esse especial, além aqui de todos os conteúdos no nosso canal do YouTube, você pode conferir também as entrevistas na nossa revista impressa e digital. Para acessar a revista digital, você vai agora no nosso site www.tpmnoar.com.br. E é com muito carinho que eu convido você a seguir o nosso canal, se ainda não segue, curtir, compartilhar, deixar o seu like e compartilhar com uma pessoa especial que você tem certeza que vai ficar muito feliz com os conteúdos que estamos disponibilizando, não só hoje, mas todo o conteúdo do nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos conversar com a doutora fisioterapeuta Yara Ferreira. Ela é formada pela Unifunvic, pós-graduada em ortopedia e traumatologia pela Univap, tem certificação no tratamento da escoliose pelo método S4D. Seja bem-vinda ao microfone do TPM, doutora Yara Ferreira. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui informando vocês sobre a escoliose, né, os mitos, as verdades, o tratamento e poder estar contribuindo com o meu trabalho. Doutora Yara, para começar já na polêmica, muitas pessoas falam erroneamente que escoliose é somente com cirurgia e não é verdade. Não, a gente tem um guideline que nós seguimos, que a gente segue o guideline da SOSORT, que é a Sociedade Internacional no Tratamento da Escoliose, onde a gente tem alguns padrões que nós seguimos. Então, curvas de 0 a 10 graus, nós consideramos um desvio. Curvas de 10 a 25 graus, a gente trabalha com os exercícios específicos e o colete ortopédico. Só os exercícios específicos. De 25 graus até 40 graus, nós trabalhamos os exercícios específicos e o colete ortopédico. E curvas acima de 45 a 50 graus, aí sim tem a necessidade de realizar a cirurgia. Então, o caminho realmente é o tratamento, e o tratamento é o quanto antes, a gente fala, né? O tratamento precoce. Sim. Mas antes de falarmos do tratamento, vamos desmistificar aí. O que de fato é a escoliose? A escoliose, né, ela é uma deformidade que acontece na coluna vertebral, onde ela atinge o paciente no plano frontal, no plano sagital e no plano axial. Então, ele roda, ele inclina e ele flete um pouquinho. Então, ela acomete principalmente as meninas na fase do estirão de crescimento. Então, esse estirão de crescimento é o que vai denominar se o paciente vai ou não adquirir a escoliose. Mas também tem alguns outros fatores, como a idade, o sexo, o biotipo. Então, pessoas da raça negra, ela tem uma menor probabilidade de ter escolioses. Alguns estudos, eles nos mostram que a falta da vitamina D, a falta de cálcio, ela também pode causar a escoliose. Mas a causa específica a gente não sabe, ela é idiopática. Então, a gente precisa estar fazendo os testes, o acompanhamento certinho, ou com um fisioterapeuta, ou com um médico especializado em deformidades, ou um ortopedista, para acompanhar e até mesmo o olhar clínico dos pais em casa, né? Porque muitos chegam no consultório e eles relatam que eles perceberam que o filho tinha um desvio. A principal característica são os ombros, que são desalinhados, então um ombro é maior do que o outro, e isso você consegue perceber a olho nu. Sim. Alguns pais, eles identificam, e até mesmo os adolescentes, as crianças, de que quando eles se olham no espelho, o quadril é um pouco mais desalinhado que o outro, então gasta-se um lado da calça maior do que o outro lado. E também, a maioria, quando eles ficam sem camiseta, ou até mesmo na praia, as meninas, né? Então, percebe o C ou o S, né, na coluna, aonde elas ficam com vergonha de usar roupa decotada, usar um decote, de uma blusa aberta nas costas, até mesmo blusas justas, aonde marca mais o corpo, né, e aparece as características que elas não se sentem bem. Você comentou sobre a fase do estirão do crescimento. Qual é essa fase? Então, o estirão do crescimento, ele varia.
a partir dos 10 anos a gente já tem, dos 10 aos 12 anos já tem esse estirão. Nas meninas, ela acontece também a partir dos 10 anos, mas a gente tem a menarca, né? Então, quando a menina ela fica mocinha, tem até algumas ideias, né, e alguns estudos que eles falam que após a menarca, geralmente eles falam que após a menarca a menina para de crescer, e na verdade não. Após a menarca ela tem ainda um crescimento e ela pode crescer por até 4 anos. Então, isso já é comprovado pela ciência de que esse estirão de crescimento pós-menarca, ele tem até 4 anos para finalizar. Então, o tratamento ele vai se basear muito nesse estirão. Então, quando o paciente finaliza o crescimento, a gente finaliza o nosso tratamento também. Tem alguns casos que é mais na parte estética. Então, o paciente não se sente bem com o corpo, com a parte estética. Ele nos procura para alinhar esta parte. Então, a gente tem que explicar bem certinho para eles de que a gente não vai corrigir a escoliose em si. Pode ser que corrija? Pode. Mas o nosso foco vai ser estética. Na fase da infância, da adolescência, o nosso foco é corrigir a escoliose e corrigir a estética também. Corrigir ou estabilizar ela, porque a escoliose a gente sabe que ela é progressiva, então ela vai piorar. Então, se a gente não faz um tratamento, ela piora. Se a gente faz um tratamento, a gente pode manter do jeito que ela tá, a gente pode melhorar, ou também a gente pode fazer, ou ela pode piorar também. Então, isso é bem relativo. Só que a gente fica respaldado também pela ciência, onde ela nos fala que os pacientes que fazem os exercícios específicos, eles têm maiores chances de estabilizar e ou reduzir essa curva. E a gente falou da percepção do olhar, né, para poder diagnosticar e entender ali se é ou não uma escoliose. Mas o paciente, ele sente dores? Na verdade, depende. Pacientes numa fase adulta, eles tendem a sentir mais dores. Pacientes, crianças e adolescentes, eles não sentem dor. Por isso que é muito difícil. Às vezes o paciente ele chega no consultório já com 20, 22 anos, que é aquela fase onde a menina começa a namorar, começa a sair com as amigas, a querer usar um cropped. Hoje em dia, antes, né? As meninas, hoje em dia, elas estão mais recentes, querendo usar uma roupinha mais bonitinha. Mas ela tende a ficar mais preocupada com a estética. E aí, possivelmente, pode vir a ter dores por conta da sobrecarga. Então, depende muito do grau que ela tem. Então, curvas maiores, tem uma sobrecarga maior na coluna e em toda a musculatura. Pode ser que ela desenvolva mais dores e outras patologias na coluna. Agora, na fase do crescimento, a criança ela não tem dor. Então, alguns têm algumas dores de crescimento, mas é por conta do estirão. Mas dor por conta da escoliose é muito difícil. Isso não acontece. Só na fase adulta por conta dessa carga mesmo. E falando muito de jovens, né, quem já é aí da minha geração vai lembrar. Eu cresci com a tia, a avó comentando, corrija a postura, você vai ficar com a coluna torta. E hoje a gente vê que não fala mais tanto isso, a gente não vê nem os adultos mais corrigindo, e cada vez mais as crianças e adolescentes estão ficando mais envergados, até por conta das redes sociais, celular, enfim, né? O mal do século que a gente menciona aqui. Essa situação é um mito ou realmente é verdade? A má postura, ficar sentado de forma torta, com a coluna, né, inclinada, prejudica, agrava, pode desenvolver ou não é mito? Na verdade, isso é uma das perguntas bem polêmicas que aparece no consultório, porque o pai ele já chega e fala, fica o dia inteiro no celular, por isso que tá assim, por isso que aconteceu isso. E, na verdade, isso é um mito, né? A postura com que ele fica em casa, ela não influencia na escoliose. A escoliose ela é uma deformidade, que ela é idiopática, então a gente não tem uma causa, então não tem como a gente afirmar que é por conta do celular. Mas, hoje em dia, isso já foi respaldado e comprovado de que não acontece. A gente sempre fala, né? A melhor postura é a próxima. Então, o paciente ele tem que ficar numa postura confortável, porque senão ele cria uma hipervigilância no corpo e toda vez que ele sair daquela postura que ele acha que é a ideal, ele vai vir a sentir dor porque ele manda aquele estímulo de que tá errada a postura. Então, ele vai ficar querendo se arrumar toda hora. E nem sempre uma postura reta, ereta, com a cabeça retinha, é adequada para ele. Ele não se sente confortável. Então, ele vai ficar toda hora se corrigindo numa postura que ele não se sente confortável e pode ser que apareça dores por conta desse desconforto que ele vai gerar ali. Então, esse uso do celular também é um mito.
A gente sempre fala que a criança ela tem sempre que se manter ativa, o adolescente tem sempre que se manter ativo. E hoje em dia o que a gente vê é as crianças só em casa mexendo no celular. Sim. Então não é por conta do celular. O sedentarismo ele entra muito nessa parte. A falta de atividade física, essa inatividade em casa. Hoje em dia as redes sociais elas estão dominando tanto a nossa geração quanto as crianças que estão mais fortes agora, né? Então a gente tem que sempre estar incentivando eles a fazerem um esporte, a se manterem ativos, porque o uso do celular ele é causado por uma fraqueza muscular. Então a fraqueza muscular ela não vai causar por conta do uso do celular uma escoliose. Mas depende muito do estirão, depende muito dos fatores biopsicossociais que ele tem ali no dia a dia dele, que é o que vai ditar ali o andar da carruagem, né? Sim, sim. Doutora Yara, e aí a gente identificou a criança, o jovem com a escoliose. Tem os graus, né, que diferencia, mas como é o tratamento de fato? Bom, o tratamento para escoliose, a gente fala que ele é específico, né? O que o guideline, ele nos orienta, ele tem que ser específico. Então, ele tem que seguir alguns princípios, né? Então, a gente precisa de uma correção tridimensional nos 3 planos, onde ela acomete. A gente precisa de um apoio familiar, que é muito importante. A gente precisa de orientações para casa, então o paciente ele tem que realizar os exercícios em casa. E a gente precisa fazer com que ele aceite também o tratamento. Porque uma coisa é o pai e a mãe falar que ele tem que fazer, e outra coisa é ele aceitar que ele tem que fazer, né? Então, isso é uma briga bem extensa que a gente tem lá no consultório. Então, quando a gente consegue unir todos esses fatores, a gente tem um tratamento mais adequado e um tratamento mais alinhado. Então, o tratamento ele é realizado uma vez na semana no consultório, onde o paciente permanece por 1 hora, e a gente corrige a escoliose de forma específica, de acordo com a curva dele. Então, se ele tem uma curva em C, uma curva em S, se ele tem uma curva, se ele tem 2 curvas, se ele tem 3 curvas. Então, tudo vai diferenciar esse tratamento. Não tem como a gente tratar todos os pacientes da mesma forma. A minha curva pode ser em C e a sua pode ser em S. O meu tratamento vai ser de um jeito e o seu vai ser do outro. A minha correção e a sua vão ser diferentes. Então, ele faz os exercícios, ele sai de lá do consultório com os exercícios que ele deve fazer em casa. Então, ele vai tirar uma parte do dia dele, 30 minutos no dia dele, e vai falar, esse tempo é para eu fazer o exercício. Então, ele vai sentar lá na frente do espelho. Isso é muito importante para a gente gerar esse feedback. Então, ele se vendo realizando essa correção, ele consegue ter a percepção depois de como ele tem que ficar. Então, a gente ensina o cérebro a se corrigir para depois ele mandar essa informação para o músculo. Porque a gente fica ali fortalecendo o músculo, a gente fortalece também, mas a gente precisa dar informação para onde é o principal. Então, ele realiza 30 minutos em casa, todos os dias. Então, a gente fala que não tem final de semana, não tem feriado, não tem sábado e domingo. E o tratamento depende muito dele. Lá a gente é um pilar que a gente vai auxiliar. E em casa é onde o grande X da questão, né? E é onde entra a família, o pai e a mãe. Tem que estar cobrando, tem que estar incentivando, às vezes tem que estar ali perto, porque o celular ele vai tomar conta do dia, né? E a gente precisa ter essa rotina e ter esse empenho para o tratamento dar certo. Eu sempre falo que no consultório é 30% e em casa é os outros 70%. Então, é mais fácil ele fazer direitinho em casa e a gente ter um bom tratamento do que ele ir só no consultório, fazer no consultório e esquecer do de casa. E esse tratamento geralmente dura quanto tempo? Depende muito. A gente avalia pelo Risser, que é o fator de crescimento onde a gente vê pelo quadril. Então, eu recebo pacientes com Risser 0. Então, ele não começou a crescer ainda. A gente tem um grau 5 de Risser. Então, o 0 ele não cresceu, 1, 2, 3, 4 e 5. Chegou no 5, a gente tem a fase do desmame do tratamento, assim como o desmame do colete. Finalizou o Risser, fizemos o desmame e o paciente está de alta. Mas, enquanto isso, a gente acompanha esse crescimento. Então, varia muito. O paciente, às vezes, ele chega para mim com 14 anos, com Risser 4. Então, a gente tem ali do 4 para o 5 é o desmame do tratamento. É um período pequeno. As chances da gente tentar corrigir essa escoliose também é menor, porque a gente tem menos tempo e a curva já está mais estruturada. Ela já está finalizando esse crescimento, então já está tendo uma maturação para a fase adulta. Agora, quando chega no Risser 0,
a gente tem 5 Rissers para crescer. Então, as chances do tratamento dar certo são maiores, mas as chances dessa escoliose piorar também são maiores, porque ele ainda não teve o seu estirão. Então, o nosso tratamento, ele denomina isso, esse Risser. Não tem um tempo certo. Vai fazer 10 sessões, vai fazer 1 ano, 2 anos. Vai depender da fase que ele chegou, de como ele está, de como é a curvatura dele, pra gente finalizar. Mas, em média, dependendo, vamos colocar aqui, o paciente chegou no Risser 0. Um paciente de 10 anos, Risser 0, com uma curva de 25 graus. Então, essa curva vai piorar. Então, até chegar no Risser 5, ela pode evoluir para uma cirurgia, porque a escoliose ela é progressiva. Mas como ele vai fazer o tratamento, a nossa intenção é manter ela ali, para ela não progredir. Então, geralmente dura em torno de 4 a 5 anos. Então, é um tratamento a longo prazo. Sim. Imagina você manter uma criança ali, você acompanha toda essa fase, né? Ela criança, ela mocinha, ela adolescente, ela começa a namorar, ela faz 15 anos, e até mesmo ele, né? E a gente acaba fazendo parte ali, convivendo Exato, eu ia falar com isso. eles. E a gente precisa ensinar e direcionar eles certinho, porque senão eles enjoam, né? E a gente tem que ter estratégias para modificar, para fazer eles aderirem mais ao tratamento. Então, a gente vai evoluindo com os exercícios, a gente muda, os exercícios vão ficando mais difíceis, para não ficar a mesma coisa por 5 anos. Eles conseguem e podem praticar esportes? Pode. Pode. Não tem nenhuma restrição para pacientes com escoliose, a não ser da dor. Então, um paciente que tem dor, a gente controla essa dor, esse quadro álgico dele, e aí sim a gente encaminha para uma atividade física. Porque assim, o que se vê muito hoje no consultório é a natação. A natação. Mas você pensa, uma menina já é mocinha, aí elas têm esse cuidado com o cabelo. Escova, chapinha, pra ir pra escola. Aí vai colocar na natação 2 vezes, 3 vezes na semana. Ela não vai aderir. A maioria das minhas meninas, elas não fazem natação porque elas não gostam. Ai, tia, hoje eu tô mocinha, tô naqueles dias. Aí fica uma semana sem ir pra natação. Aí depois não quer voltar mais, né? Então eu peço pra eles escolherem. Qual esporte você gosta? Eu gosto da musculação. Eu gosto do pilates. Eu gosto do vôlei. Não tem nenhum problema, desde que ele se mantenha ativo. Mas esses esportes de maior impacto, como o pilates, a natação, o vôlei, a academia, eu gosto de indicar quando ele já tem uma percepção corporal, uma consciência corporal e uma maturação óssea. Então, um Risser 3 ali, onde ele já está com um tratamento mais estabilizado, ele já entendeu o que ele tem que fazer, a maturação do osso dele já está bem certinha, já está encaminhada. Aí sim a gente encaminha. Porque a gente sabe também que os meninos, principalmente, eles vão pra academia e querem ficar forte. Isso. E tem alguns exercícios que não são indicados na academia, porque eles podem potencializar esse aumento da curva. Então, tudo é uma equipe multidisciplinar na qual a gente trabalha. Quer fazer esporte? Quero. Qual? Tia, eu quero fazer academia. Então, a gente vai conversar com o instrutor da academia, a gente vai conversar com o seu personal, a gente vai traçar um plano legal ali de treino pra você fazer. E aí, sim, a gente encaminhar. Porque não adianta nada a gente também encaminhar e um profissional trabalha de um jeito e o outro profissional trabalha do outro. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa em prol do nosso objetivo, né? Então, geralmente, a gente abre mão do esporte que não tá tão alinhado com o nosso tratamento. Mas é muito difícil isso acontecer. Só se eles quiserem levantar muito peso, lá fica sozinho, faz algumas coisas que eles acham que vai dar certo, que vai ficar mais forte, rápido, né? Então, depende muito. E agora a gente vai falar do colete, o polêmico. Sim. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre ele, eu quero que você explique do que material ele é feito. O colete, ele é feito de plástico, né? Então, ele é um plástico um pouco mais resistente. Por dentro, ele é um pouco mais... tem uma aderência maior. Então, a gente coloca um talco aqui para ele não ficar todo mais fino na pele e não machucar. E ele é feito numa impressora 3D, né? Então, ele é feito de acordo com a curva do paciente. Então, esse colete é para um paciente, tem um outro colete que é para um outro paciente. Depende muito da curva, depende muito do tamanho, depende muito da estrutura do paciente. Então, pacientes um pouquinho mais obesos, eles tendem um material mais diferente, um plástico um pouco mais resistente para conseguir empurrar essa curva. A pacientes menores, o colete vai ser menorzinho, crianças, adolescentes. Então, tudo vai depender do grau do paciente
do risser do paciente e da curva. Se ela é Sim. se ela é em C, se ela é em S, se ela é uma curva, se ela é duas, se ela é 3. Então, esse é o famoso colete, o que causa vários choros no consultório, né? Temido. E todo mundo já chega, tia, eu não vou ter que usar o colete, né? Não, vamos ver o seu raio-x, vamos analisar. E aí sim a gente dá um parecer. E o colete, ele também acompanha todo o tratamento? Sim. O colete, na verdade, ele é indicado a curvas acima de 25 graus. Então, o paciente chegou para mim com uma curva de 15 graus. Ele não é indicado. Então, a gente consegue controlar ali com os exercícios específicos. Pode acontecer de mesmo com o exercício específico, ele tá fazendo certinho, evoluir? Pode. Porque a escoliose, ela é muito instável. Então, assim, ele tá fazendo certinho, vai depender muito se ele é um paciente rígido, se ele é um paciente flexível. Então, pacientes mais flexíveis, eles tendem a ter também essa mobilidade mais aumentada. E aí, junto, o paciente não faz em casa o exercício, só faz no consultório. Então, ele pode avançar o grau dele. É mais difícil, mas vai depender muito dele. 70% é o paciente. E o colete, ele é usado por 23 horas por dia. Então, o paciente, ele tira o colete para fazer as higienes básicas, né? Tomar banho e para fazer atividade física. Então, se ele faz uma educação física na escola, faz um pilates, ou se ele faz uma natação, ele tira para poder fazer atividade e depois ele coloca de novo. E na fisioterapia também. Ele tira o colete, a gente faz o tratamento e depois ele coloca. Então, a gente fala que o colete é a fisioterapia fora da fisio. Então, E ele dorme com o colete. dorme com o colete. Essa é a grande questão, né? Eu acho que nem o dormir é o mais grave, é o ir para a escola. Ir para a escola. Ir para a E escola. o colete, ele pode ser usado direto na pele? Quando tá tudo? Não. Tem. Geralmente, esse é um colete de Lenk 1, né? Então, ele é uma curva, mas uma curva longa, né? E aí, ele tem essa alça aqui nessa região do braço. Então, geralmente, os pacientes que têm um colete mais alto, eles têm que usar uma blusa de manguinha, de algodão de preferência, para não marcar. Porque a gente vive num país tropical, né? Então, imagina, ele em contato com a pele, o paciente soa, pode fazer algumas escoriações, mas por conta desse contato. Então, a gente orienta a usar com uma blusa de algodão, e aí a gente coloca o colete. E depois, se ele quiser colocar uma blusinha por cima, uma blusa de frio ou uma blusa mais soltinha, que geralmente as meninas fazem isso, né? Para ele não ficar aparecendo, pode também. Então, isso é a critério do paciente. Os coletes que são mais baixos, mais para lombar, eles não têm essa alça. Então, blusinha regata, eles são super diferenciados porque eles são bem clean, né? E eles não aparecem mesmo depois que você coloca uma blusa por cima. Mais nas costas, uns coletes mais altos, mas é bem imperceptível. Então, a gente tem vários coletes hoje no mercado, mas esse que eu utilizo, ele é para isso mesmo. Pra gente ter um tratamento de qualidade e para ele não ser tão prejudicial para a autoestima da mulher, né? Da menina. Sim. Ou do adolescente que tá usando. Pode continuar? Não, pode continuar. Você comentou sobre a lombar. A escoliose, então, ela é geralmente a toda a coluna, é no meio, é embaixo. Explica pra gente entender. Depende muito. Depende muito. Então, ela pode ser cervical. Então, ela pode começar aqui de cima. Ela pode ser só torácica. Então, ela vai pegar só a parte do tórax. Ela pode ser só lombar. Ou ela pode ser cervical, torácica, lombar, lombar, torácica, lombar, torácica, cervical. Ou uma torácica longa. Então, ela pega torácica e lombar, mas ela é uma curva só. Então, geralmente, a que pega torácica, lombar, cervical, ela é um S. A que pega lombar é um C. A torácica e lombar é um S também. Sim. Então, vai variar muito. Então, não tem como a gente falar, esse paciente vai ter uma curva em torácica. Esse paciente vai ter uma curva lombar. O que diferencia é o tratamento. Então, curvas que são torácicas, a gente fala que é torácica maior. A gente sempre vai dar preferência para a torácica por conta da caixa torácica, por conta da expansão do pulmão, do tórax. Então, a gente vai dar preferência para essas curvas. Ela tem duas, uma torácica e uma lombar. Mas a lombar, ela tem 15 graus, na torácica, ela tem 30. Então, a gente vai dar preferência para a torácica. Ela tem uma curva na lombar de 40, uma torácica de 15. Aí, a gente inverte. A gente sempre vai dar preferência para a curva maior. Então, a curva maior, geralmente, ela vai ser sempre na torácica ou na lombar. A gente tem algumas imagens, vou colocar na tela para vocês poderem conferir. E para ilustrar melhor também isso que tá explicando, né? Explica pra gente, doutora Yara. Essa é uma paciente que ela chegou pra mim com 35 graus. Então, ela tinha 12 anos.
Ela era um Risser 1, então ela estava no começo do seu crescimento. Então, a gente sabe que a escoliose ela é progressiva, então a tendência dela piorar sem um tratamento seria bem grande. Então, curvas até 45 graus, a gente já está com um pezinho na cirurgia. Então, ali ela tinha 10 graus para evoluir por uma cirurgia com Risser 1. Então, ela tinha ali 4 anos para poder ir para a cirurgia. Em 4 anos, essa escoliose ela ia piorar. Sim. E agora, a segunda imagem é o raio-x dela como está hoje. Então, ela já está com 15 anos. Ela chegou com 12, ela já tá com 15 anos e ela tá com uma escoliose de 14 graus. Olha. Então, assim, a gente teve praticamente alinhou. Uma evolução muito grande, até mesmo na parte estética dela, porque é o que é o principal, né, que os pais veem e falam, não, eu quero que a minha filha ela seja alinhadinha, retinha, certinha. Então, foi um tratamento que teve muito sucesso. Foi difícil, né, porque a adesão do colete, ela fez uso do colete. Ela é uma curva torácica longa, então ela pega desde a torácica mais a lombar, né? Uhum. Então, ela tem uma curva mais torácica longa. E a adesão do colete, a gente chorou, ela chorou, não queria, toda aquela história, agora ela se acostumou. Ela fala, tia, eu não consigo... Às vezes, eu acho que ele faz parte de mim, né? Porque a gente se acostuma tanto que daqui a pouco a gente vai ter que tirar, vai finalizar o tratamento. E ela já acostumou tanto que fica aquele receio. Não que ela não queira tirar, né? Mas ela se acostumou bastante. É um processo, né? O se acostumar. E aí depois, claro, o processo também pro desmame. Sim, sim. E a gente olha essa imagem, a gente acha que é bem rápido, né? Nossa, tinha 35 graus e agora ela tá com 14. Acontece com todo mundo, depende da adesão do paciente, da influência da família, do tratamento. Ali foram 3 anos. 3 anos, ela ainda continua, porque ela ainda tá no Risser 4. Sim. Então, ela tem um... Você comentou que ele quase já era uma indicativo de cirurgia. Na cirurgia, o que o médico vai fazer? Ele vai fazer, a gente trabalha com a classificação de Lenk, que é a classificação que o médico vai utilizar para realizar a cirurgia. Então, a gente realiza o nosso tratamento de acordo com a cirurgia. Por isso que ele tem uma boa eficácia, porque a gente corrige exatamente onde entraria a parte cirúrgica. Então, o médico ele iria colocar uma haste ali na coluna. Então, ele ia observar certinho o segmento em qual seria a fixação dessa haste, iria tracionar e ela entraria no eixo. E aí, geralmente, eles indicam quando o paciente já está finalizando o crescimento, porque daí a chance do paciente crescer é menor. Então, crianças... Depende muito se... Às vezes, a escoliose ela é muito progressiva. Uma criança... A criança tem 5 anos e ela já tem uma escoliose de grau cirúrgico. Tentou o tratamento, mas essa escoliose está aumentando. Aí vai da eficiência e da prática do cirurgião para realizar essa cirurgia. Mas ela ficaria com uma haste ali na coluna toda para ficar bem alinhada. A cirurgia, hoje em dia, ela tem muita eficácia também. E depende muito, né, da adesão do paciente, dos pais. Geralmente, os pais já chegam e falam, não quero que meu filho faça... É uma cirurgia grande. Sim. Uma cirurgia. Então, a nossa intenção é tirar ele da cirurgia. Tem alguns que vão para a cirurgia? Tem. Porque a gente também não consegue trabalhar com todos da mesma forma. Casos, depende muito dessa adesão. E tem mais imagens? Vamos verificar. Essa é de como ela começou. Então, foi todo o processo, né? Começou com 35, depois ela foi para 24, depois para 18 e agora com 14. Então, ela não reduziu de 3 anos para cá direto no 14. A gente teve esses pequenos ganhos que são importantes para a gente mostrar para esse paciente. Sim. Essa também é a evolução dela esteticamente, né? Então, ela tinha os ombros bem desalinhados, ela tinha uma curvatura na cintura bem maior do que o outro lado, quadril desalinhado. A gente sempre pede um teste de escanometria pra gente saber se não tem uma perna menor que a outra, pra ver se essa escoliose não tá vindo da perna. Pra gente ver qual é a demanda desse tratamento. É um estudo minucioso, né? Se tiver alguma discrepância de uma perna para outra, a gente indica a palmilha. Então, tem uma outra abordagem, um outro caminho. Outro não tão tratamento. diferente, mas não é a mesma coisa para todos. Sim. E essa é a imagem dela com colete. Então, foi imediato. Ela tava com 35 graus e depois, com o colete, ela já caiu para 12. Então, a gente sabe que a gente prepara essa musculatura para ela chegar lá no 14 sem o colete, entendeu? Sim. Com o colete, ela chega a 12, mas ela chega ali nos 34, nos 35 graus. Então, o colete, ele é eficaz? Ele ajuda muito, mas se o paciente não usar e não fizer os exercícios,
ele vai tirar o colete e a curva dele vai voltar. Então, por isso que a gente precisa preparar essa musculatura para ela entender que ela precisa ficar forte para permanecer sem o colete. É muito interessante olhar e principalmente entender, né, o quanto o colete é eficaz, como você mencionou. Exatamente. E, doutora, a gente está falando das crianças, dos adolescentes. E quando somente na fase adulta o paciente procura tratamento? Ele ignorou ou realmente não percebeu, pode acontecer, né? A pessoa não perceber e aí já chega na fase adulta, fase avançada. Também dá para fazer o tratamento ou não? Já é cirúrgico? Dá. Essa parte de cirúrgico, ela vai depender muito da preferência do paciente. Então, eu cheguei a atender pacientes com 60 graus e falo, Yara, eu não quero operar. Eu posso ficar a vida inteira aqui com você, mas eu não vou operar. Então, é muito dessa preferência dele. Tem criança de 13 anos que fala, ai, tia, eu não quero ficar fazendo isso todo dia, não, eu quero operar. Aí o pai quer matar, né? Aí tenta até terminar, mas acontece de também evoluir para a cirurgia. Mas eu falo que 30% dos meus pacientes são mulheres e acima de 20 anos. Porque elas não se sentem bem com o corpo. Então, elas se olham no espelho e vê aquele desalinhamento, os pacientes com escoliose, eles apresentam uma gibosidade. Então, um lado é maior do que o outro, apresenta uma corcundinha. Então, pensa, uma mulher colocar um vestido de frente única, um biquíni na praia, e aí ela ficar com aquela rotação. Sempre vai ter alguém que vai falar, nossa, o que é isso nas suas costas? O que é isso na sua coluna? Até ela explicar que ela tem uma escoliose, e até a pessoa entender, já gerou um constrangimento para ela, né? Então, elas me procuram mais para corrigir essa parte estética, que também é o ideal. Não é só a gente corrigir essa curvatura, a gente corrigir vários outros fatores, tanto a parte estética, quanto a parte psicológica, quanto os fatores emocionais, principalmente das crianças e também das pessoas adultas, né? E eles falam, Yara, na minha época não tinha tratamento. Não se falava muito, a gente não tinha como buscar isso, a gente não sabia. Então, a gente não era orientado. E agora que eu tenho essa possibilidade de estar buscando um tratamento, eu vou fazer, porque eu quero me sentir bem. Eu não tive essa oportunidade. Eu atendi uma paciente que ela realizou uma cirurgia e a haste dela soltou e aí a escolha dela aumentou. E ela falava, Yara, e ela tinha uma gibosidade bem grande, bem considerável. Ela falou, não quero melhorar isso, mas eu quero ficar alinhada, eu quero ficar bonita. Eu quero poder usar uma blusa regatinha, uma blusa de alcinha e poder me sentir bem com o meu corpo. Não que a gente vai melhorar uma cirurgia plástica ali, né? Mas só de você conseguir alinhar e devolver essa autoestima pra ela já é um ganho, assim, enorme pra gente, né? Claro. Doutora Yara, e sobre o mito da mochila pesada, a mochila escolar? Usar no ombro só, os adolescentes adoram, né? Usar a mochila de um ombro só. Os fisioterapeutas piram. Conta pra gente sobre esse mito. Isso realmente piora a escoliose? Causa má postura, má formação? Quem tá na fase de crescimento? Sim ou não? Não, na verdade não. E quando a gente fala isso, os pais também, eles ficam bravos. Mas a gente fala que os adolescentes e as crianças, eles vão pra escola, geralmente de bicicleta, de carro. E a gente não é igual antigamente, que se andava muito pra chegar na escola, né? Então, às vezes o pai deixa na porta da escola. Hoje em dia eles carregam muitos livros. Alguns têm a eficiência do tablet, dos iPads. Mas ainda assim a mochila fica pesada, mas eles caminham distâncias pequenas. Então, essa distância pequena, ela não é capaz de causar uma carga ali a ponto de causar uma escoliose. Claro que, se ela tiver uma escoliose muito grande, andar por muito tempo... Evita. É bom evitar, mas não é que vai potencializar ou ser a causa da escoliose dela. Na verdade, ela é uma causa idiopática, a gente não sabe realmente essa causa, mas tem alguns fatores que eu citei no início que eles podem nortear a gente nessa parte da escoliose, a falta de vitamina D e todos esses outros fatores. Mas a mochila não é um dos fatores que causam também a escoliose. Aqui a gente ouve falar muito, né, antes de falar da escoliose, já há bons anos, sobre RPG. Buscar fazer RPG para alinhar a coluna. Isso é em todas as fases, mas principalmente na fase adulta. O RPG é o tratamento da escoliose? Na verdade, não. O RPG, ele é um tratamento postural. Então, ele vai arrumar a postura, ele tem algumas técnicas. O tratamento específico, ele trabalha nos 3 planos da escoliose. O RPG, ele trabalha em um plano.
Então, o paciente, geralmente, ele fica sentado, ele fica deitado. No tratamento específico, não. O paciente fica sentado, ele fica em pé, ele dá o passo. Um paciente que faz balé, a gente coloca ele na atividade dele e ensina ele a fazer essa correção. Ah, tia, eu gosto de dançar. A gente vai fazer algumas coisas que caracterizam essa dança e a gente vai ensinar ele a corrigir. Então, é um tratamento bem específico na curvatura daquele paciente. Já o RPG, ele é uma técnica que ele utiliza alguns passos, onde ele vai trabalhar de forma mais no geral. E Sim. nos exercícios específicos a gente vai trabalhar a curvatura daquele paciente. Então, cada um tem a sua curvatura, assim como a gente já falou. Então, não tem como eu trabalhar a mesma coisa com você e com uma outra pessoa de uma curva diferente. Então, a SOSORT, ela nos orienta a trabalhar esses exercícios específicos para ser considerado tratamento específico para escoliose. Como a gente tem mencionado muito sobre o tratamento ser para crianças e os adolescentes, e até as meninas mesmo nessa fase aí, né? Que já é uma fase crítica, né? Todo adolescente sofre por tudo. É necessário ter acompanhamento psicológico durante o tratamento? Sim. Sim. Principalmente quando tem que usar o colete. A parte dos fatores da equipe multidisciplinar, ela é muito importante. Então, eu sempre gosto de indicar o fisioterapeuta, que, né, a gente é um profissional de primeiro contato. Então, hoje em dia, se tem várias formas de pegar essa informação. Então, o pai, ele coloca no Google, acessa, o que é bom para escoliose? Fisioterapia. Aí ele vai marcar um fisioterapeuta. Não precisa desse encaminhamento. Mas eu gosto sempre de estar alinhado com o médico, porque o médico é quem vai operar. Então, Sim. a gente não sabe se a gente vai reduzir, se essa escoliose vai piorar muito. Médico ortopedista. Ortopedista. E aí é importante ele também ter esse acompanhamento. Se caso vir a ter, e até mesmo para alinhar o tratamento, é importante ele estar respaldado e estar acompanhando esse tratamento junto com o paciente. E o psicólogo, que é importante, e o profissional do educador físico, né? Onde esse paciente, ele também tem que ter uma vida ativa. Tem alguns pacientes, principalmente os mais velhos, eles chegam pra mim e falam, eu não pude andar de bicicleta, porque eu tinha escoliose. Mas a minha escoliose não doía, não tinha nada, mas eu não podia andar. Eu não podia fazer dança. Aí você olha assim e fala, caraca, uma pessoa deixar de fazer coisas de crianças por conta de uma coisa na coluna que não é tão prejudicial assim, e que não causa uma dor pra ela. A escoliose sim é prejudicial, mas ela não tá causando dor. Mas deixou de fazer por medo? Às vezes por informações de outros profissionais. Ela não Entendi. pode fazer. E aí ela cria aquilo e ela não faz. Até a mãe, o pai, ele fica ali em cima, acha que vai quebrar, que vai aumentar. Ela vai aumentar de qualquer jeito, se andar de bicicleta, se não. O que vai fazer com que ela pare de aumentar é um tratamento específico. Então vai depender muito disso. Mas, voltando ao que você falou, isso vai depender muito da característica dessa escoliose e também da forma que o paciente vai levar em relação ao tratamento e em relação também a todo o que ele acha que é o ideal, né? Mas o tratamento psicológico, ele é extremamente essencial. Porque quando você fala para uma menina de 13 anos que ela tem que usar esse colete 23 horas por dia, ela não quer. E aí, o que ela faz? Eu já cheguei a atender pacientes que tinham síndrome, crise de ansiedade, chegava lá e não conseguia, porque toda vez que a gente falava de colete, ela não queria usar, dava trabalho em casa, daí fala que tem dor, fala que tá isso, fala que tá com aquilo. Então, assim, a gente sabe até onde a gente consegue ir. Depois disso, a gente tem que encaminhar para um outro profissional mais qualificado, né? E que vai atender essa outra parte que a gente não tem essa qualificação para atender. E dependendo da fase, né, falando até das crianças, por mais que você, a pai, a mãe, o profissional tente explicar que é pro bem da criança, que é um tratamento, a cabeça da criança não compreende isso. Eu, quando criança, tive estrabismo. Então, eu tive que usar o tampão, um lado sim, um lado não. E na minha época, não tinha um tampão bonito. Era o esparadrapo no vidro do óculos mesmo. E aquilo era, pra mim, uma tortura. Eu lembro de correr, esconder na casa na hora que tinha que pôr o óculos com o tampão. E aí, cada dia era em um dos olhos.
Hoje eu lembro, eu dou risada, mas naquela época eu me sentia castigada. Eu falava, gente, por que que a minha avó tá colocando isso em mim? Por que que eu tenho que usar isso? Eu não quero usar isso. Claro que daí com o tempo vai entendendo, e aí sim, né, os médicos vão explicando, e aí o adulto vai fazendo aquela negociação, usa o tampão que você ganha isso, faz o tratamento direitinho pra fazer tal coisa, e a gente vai crescendo e administrando. Mas a cabeça da criança é muito difícil de compreender, né, e o pai e a mãe muitas vezes não tem também a percepção certa. Por mais que é tudo por amor, a gente não tá duvidando disso, mas o pai e a mãe muitas vezes não tem a percepção certa de como conviver com essa situação dentro de casa. E o profissional é um contato uma vez por semana, como você explicou, né? Os outros dias é dificultoso. E assim, eu falo isso também por... Você entende um pouco do que eu tô falando, né? Mas em relação ao colete, às vezes o pai e a mãe falam, você vai usar porque eu vou pagar caro, eu vou comprar e tem que usar, e tem que usar. Então a gente fala, o colete ele não é pra ser uma tortura. Então ele não pode machucar. Ele é de forma clean exatamente para isso. Se ele quiser esconder, ele consegue esconder. Antigamente, a gente usava aquele colete até o pescoço. Então, assim, o colete aparecia, você podia vestir de tudo que ele aparecia. Então, olha como a tecnologia também evoluiu. E a gente tenta passar isso para ele. Olha, antigamente era esse colete, agora é esse. Qual que você prefere usar? Então, isso também a gente tem que ter esse feeling pra gente conseguir jogar ali com eles, né? Porque é uma montanha-russa. Que é importante o que ele sente, né? Exatamente. É compreensível. Exatamente. E tem alguns coletes que machucam, que dão feridas. Aí o paciente ele já acha uma desculpa pra não usar. Então, a gente fala, o colete não pode machucar. Se estiver machucando, você traz pra tia arruma. Se tiver acontecendo alguma coisa. Mas é bem difícil. Às vezes eles vão arrumar uma desculpa ou outra. Mas a gente tenta falar ao máximo pra ele o quanto essa tecnologia evoluiu e o quanto esse colete é bonitinho, né? É bonito. Mas pra eles entenderem também. Eu mostro imagens, eu falo, olha, antigamente era assim, na época da sua mãe era assim, agora é assim. É igual os aparelhos também, né? Antigamente tinha aquele aparelho ortodôntico, grande. Agora os aparelhos são imperceptíveis. Tem até um aparelho transparente que dá pra você tirar e colocar. Então, interno. É ruim usar? Mas tem que usar. Tem que usar. Então, é por um bem maior. Exatamente. E o colete, doutora Yara, ele ao longo do tratamento, ele muda? Dependendo, sim. A gente fala que o colete, o paciente ele não pode crescer mais do que 5 centímetros e engordar mais do que 5 quilos. Porque tem toda aquela história do tipo de placa. E também a gente trabalha, ele é um escaneamento 3D. Então, a gente usa um software, um scanner, e a gente escaneia o paciente em 3 dimensões, né? Então, se ele crescer, a pressão aonde ele vai empurrar vai mudar. Porque o paciente cresceu, então a vértebra ela sobe um pouquinho mais. Então, ele perde essa eficácia. Igual essa paciente que eu mostrei na imagem. Ela era um tipo de colete, agora ela é um outro colete, porque a curva dela melhorou. Então, antes ela tinha uma curva mais fechada, agora ela tem uma curva mais aberta. Então, o colete dela também melhorou. Modificou, porque a pressão que ele fazia antes agora não é tão suficiente para a curva que ela tem. Então, a gente teve que mudar esse colete. É legal, porque é sinal de que a gente evoluiu no tratamento. Evoluiu, exato. Mas é ruim porque é outro colete que eles vão ter que usar, né? Não vejo como ruim, mas eu vejo como um avanço, né? Sim. E um avanço para melhor. Questão de custos. A gente fala que tecnologia hoje é tudo e está realmente, né, evoluindo e facilitando para todos. Muitas pessoas têm medos até pela falta de acessibilidade ao tratamento. É algo hoje muito acessível, né, doutora Yara? Depende. O colete, ele por conta de tudo que ele traz. A tecnologia. Exatamente. Mas depende muito de cada bolso, né? Então, assim, eu sempre falo pra eles, né? Você não tem o iPhone, mas futuramente você pode comprar o iPhone pra você usar. Então, o colete, ele vai ser esse iPhone aí por uns bons anos, né? Então, em relação a custo, eu vejo que é uma coisa pra melhor. Então, tudo que vai fazer você fugir de uma cirurgia, pensando nessa parte... Vale todo o custo-benefício. Exatamente. Tem que usar 3 coletes, mas pensa, antes 3 coletes do que uma cirurgia grande de coluna. Então... E os riscos de uma cirurgia, né? Quando a gente fala de evitar cirurgia, a gente tá falando dos riscos de uma cirurgia. Muitas vezes as pessoas, elas... Acontece, né? Tem problema até que não deveria nem ser anestesiado, né? Passar por uma anestesia. Exatamente.
Então, esses são pontos importantes falar, porque falta para as pessoas, muitas vezes, esse conhecimento de entender. Quando eu disse de acessível, claro que existe um investimento. Mas hoje, né, a gente consegue entender que as pessoas, claro, cada um dentro da sua realidade, mas faz um aperto, um sacrifício e consegue. E ter próximo da gente. Hoje a gente está falando de você que atende aqui na cidade de Pindamonhangaba. Sim. Né? Atende todo o Vale, mas está aqui em Pindamonhangaba. Há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha nem profissional especializado na nossa região. Exatamente. E até mesmo antes de eu me credenciar, eu mandava meus pacientes para Campinas. Então, ele tinha que ficar 3 dias lá em Campinas. Então, daqui para Campinas já é 3 horas. Aí você fica mais 3 dias. Então, pensa, o colete ele já tem o custo dele, mais o custo para ir, mais o custo para ficar. E eu sempre falo, né, quando é pra gente, que é adulto, a gente meio que pensa bastante. Mas quando é pra criança e você pode mudar aquilo, a gente sabe que crianças e adolescentes que têm escoliose, eles tendem a ter mais chances de dores na coluna. Isso também já é comprovado. Então, você pensa que você está investindo agora para você melhorar depois. Isso. Não é apenas estético. Exatamente. Né? Entender que é somente pela estética. Não é estética. A gente está falando realmente de tratamento ortopédico. E o pai e a mãe, eu não tenho dinheiro para investir no tratamento, no colete. Eles fazem rifa, eles pedem ajuda, eles dão um jeito, né? Quando se trata de crianças e adolescentes, o pai e a mãe, ele tira dele para dar pro filho, né? Então, essa parte é bem importante porque é lá na frente, né? A gente visa o futuro. Não, isso é inquestionável. O principal caminho para encontrar o profissional adequado da escoliose é o fisioterapeuta? O que acontece comigo, né? A maioria dos meus pacientes, eles vêm por encaminhamento. Sejam eles por médicos. O fisioterapeuta, ele é o profissional de primeiro contato. Mas, geralmente, o pai e a mãe descobrem que o filho tem alguma coisa, ele percebe, ele joga lá no Google. O próprio Google, ele vai direcionar para o médico. E aí, o médico, ele vai encaminhar para um tratamento que a gente acredita que seja o mais específico. Então, os meus pacientes, eles vêm por encaminhamento, alguns vêm por Instagram, por rede social. Eu conheci uma conhecida que tinha, ela me encaminhou, ela me indicou você. Mas o pai e a mãe que chega, pra mim, geralmente ele já andou por vários tratamentos que não deram certo. Então, eu falo que as curvas que chegam pra mim são curvas grandes. Porque aquelas curvas pequenas, alguns profissionais, eles tentam trabalhar ali da maneira que eles conseguem, que eles acham que é a ideal, e não encaminham esse paciente para o profissional especializado. Então, e quando ele chega para mim, aquela curva já está com 30, 35, 40 graus, e tudo depende da idade do paciente. Aí você explica pro pai, e o pai fala, mas por que não me indicaram antes? Mas por que a gente não sabe, a gente é leigo. Agora tem-se mais instrução, informação, mas ainda falta essa instrução dos profissionais. Então, eu fico muito feliz de ter essas indicações, porque são amigos fisioterapeutas que atendem, que me encaminham. E também o lidar com adolescentes é difícil, né? Então, você lidar com uma lesão de joelho num adulto, você fala para ele que ele tem que fazer, ele vai fazer. Agora, você fala para uma criança de 10 anos que ela tem que fazer. Você tem que montar toda uma sessão diferenciada. Tem que brincar, tem que descontrair, para não ficar chato ali para ele, para não ficar maçante também. Então, esse encaminhamento, ele é importante. E esse direcionamento para quem é mais especializado também é. E para o tratamento ser assertivo, né? Para que a criança, o adolescente, não fique ali já sofrendo ainda mais, né? Exatamente. Se sentindo punido. Exatamente. A gente falamos muito, aliás, sobre escoliose e a gente mencionou um pouco sobre lombar. Quero mencionar mais um pouco porque lombar a gente já tá falando de fase adulta, não é? Os adultos, sei lá, 90%. Em algum momento reclama de dor na lombar. Sim. E essa dor na lombar, na fase adulta, ela pode ser causada por conta de uma escoliose que não foi tratada na infância. Então, a gente fala que o paciente ele tem que aprender a se corrigir. Ele aprendendo a se corrigir, com 10 anos, ele vai lembrar da correção dele a vida inteira. Então, essa carga que essa curvatura ela vai causar na coluna, ela já vai ser mais perceptível em relação à consciência corporal do cérebro. E a gente sabe que as dores na lombares, em alguma fase da vida, todo mundo vai ter. Sim. E essa fase do sedentarismo é o que tá levando, né, a ter maiores chances da gente ter dores na lombar. Porque a gente vive uma população que acha que fazer academia é para emagrecer e é só para ficar forte. Mas não.
fazer uma academia, praticar um pilates, uma atividade física é uma qualidade de vida. Então, você faz 1 hora todo dia hoje para você ganhar mais anos lá na frente. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, porque é mais fácil você ter saúde, trabalhar a sua saúde agora para você ter depois, do que você largar ela agora e correr atrás depois. Então, a gente trabalha com adultos, crianças e adolescentes. A gente entende bem como é isso, né? E é uma qualidade de vida que a gente visa lá na frente. Tudo é a longo prazo, né? Então, o que a gente planta hoje, a gente colhe lá na frente. Então, se a gente não pratica e não mantém o nosso corpo ativo hoje, a gente vai pagar o preço lá na frente. Trabalhar a consciência, né? Sim, sim. Desde o início. Doutora Yara, quero que você reforce as suas redes sociais e onde encontrar você. Bom, podem me encontrar no Instagram, que é @fisio Yara Ferreira, e no meu WhatsApp também, né? Posso falar aqui? Pode, claro. É 12981135603. Perfeito. Doutora Yara Ferreira, quero agradecer muito por você trazer conhecimento pra gente, por você esclarecer o mito da escoliose e contar que sim, existe tratamento eficaz, eficiente e que a tecnologia associada hoje está cada vez melhor. Sim. E que você está aqui pertinho de todos no Vale do Paraíba, na cidade de Pindamonhangaba, para atender com muito carinho todos os pacientes que precisam, né? Colocar aí a coluna no lugar, mas principalmente ganhar qualidade de vida. Sim, sim. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, informando um pouco a população, né, aqui do Vale do Paraíba sobre um tratamento mais específico e mais eficaz, né, para essa escoliose, e direcionar melhor também essas crianças, esses adolescentes, esses pais, para que eles não encontrem outros tratamentos que não sejam de forma específica e que não venham também depois, futuramente, com um grau tão elevado e que não tenha tanto para fazer, né? Mas espero ter contribuído por isso, informado também a população e eu fico feliz por estar aqui. Muito, nós agradecemos. Bom, a gente encerra aí nosso episódio, mas teremos mais episódios. Acompanhe as nossas redes sociais também, @TPM no ar, tudo junto. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.